O meu primeiro cumprimento vai para o Sr. Ministro da Cultura. Muitas vezes penso se ser Ministro da Cultura é grato ou é ingrato, mas nestes momentos concluo que é grato. É grato. É grato porque é ter a possibilidade de testemunhar um pouco por todo o Portugal o que é de facto a riqueza cultural. Aquilo que se constrói, que se faz, que se projeta para o futuro. De excelência, de qualidade. Deve ser, de facto, muito reconfortante do ponto de vista humano. Não for a Vossa Excelência, além do mais, também um poeta, e um poeta prestigiado. Como deve ser duplamente reconfortante para um poeta admirado e prestigiado testemunhar esta criatividade cultural, partilhando-a, vivendo-a por dentro. Ou seja, tudo visto e medido, é mais gratificante ser Ministro da Cultura do que não o ser. Segunda referência dirigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. É uma referência um pouco suspeita para quem tem costados minhotos, porque de facto o Presidente da República de Portugal é de todos os portugueses, mas as raízes de quando em vez pesam muito, e pesam quando se está nestas terras, e pesam quando se compreende a vivacidade e o calor humano destas gentes, e quando se vê o dinamismo económico, social, cultural, cívico, tão patente aqui neste município. É evidente que se poderia dizer que tem a ver com a atividade de Vossa Excelência, mas o Presidente da República é suposto não fazer comentários valorativos, juízos de valor aos autarcas. Portanto, o máximo que pode fazer é juízos de facto, é verificar de facto que há aqui um dinamismo económico, social, cultural e cívico. Isso não é matéria de juízo de valor, é de juízo de facto. Mas é matéria de juízo de facto que diz muita qualidade destas gentes. E quando Vossa Excelência veio agradecer aquilo que não se agradece, que é o facto de uma grande famalicense, por mérito próprio, ser Presidente da COTEC, não há aí nenhuma intervenção, e muito menos de favor do Presidente da República. Há o reconhecimento de um mérito. Claro que Vossa Excelência poderá dizer que o mérito se deve a ser famalicense, mas dê alguma cota parte pessoal à empresária, à criadora, à lutadora, à prospectiva. Mas eu admito que vá de par o mérito de ser famalicense. Está onde está e está muito bem, e só tenho a esperar que, sem que isso seja também um tratamento de favor, um dia tenham um encontro da COTEC realizado aqui, em Vila Nova de Famalicão. Quanto ao outro pedido de Vossa Excelência, o Sr. Ministro da Cultura já respondeu, com aquela sensibilidade política que o Governo sempre tem, de facilitar a tarefa do Presidente da República, de em qualquer caso também marcar a sua posição, e que foi explicar que descentralização não pode ser entendida como alijar de responsabilidades. Não se trata de o Estado deixar de fazer aquilo que lhe é penoso ou inconveniente ou desagradável, transferindo para as autarquias locais. Não. É o reconhecimento da importância da proximidade em relação às populações, mas sempre numa perspectiva multinível, não deixando de existir o que é fundamental, que é a colaboração permanente em termos institucionais, em teoria e sobretudo no terreno, entre o Estado, a administração central e a administração local. Esse é um ponto importantíssimo, também no domínio da cultura, mas em todos os domínios da atividade na sociedade portuguesa. Senhor Presidente da Fundação Coutinho de Miranda, dizia Vossa Excelência ali baixinho, e portanto não puderam ouvir, mas é justo que ouçam agora, que é raro em Portugal haver projetos há 20 anos. E este foi um projeto há 20 anos. Não é muito português. E nem é preciso ser surrealista para dizer isto. Não é muito português. O
português gosta de gerir o dia-a-dia, muitas vezes, deixar para o último minuto, o último segundo, gerir à semana, gerir ao mês, e depois, para os crentes, Deus que intervenha. Para os não crentes, pois há várias explicações, mais personalistas ou não personalistas, mas todas bem-vindas. O facto é que aqui foi um projeto há 20 anos e que deu os passos todos até chegar ao momento que vivemos. Isso tem muito mérito. Eu queria saudar, não esquecendo outras fundações aqui representadas, como a Fundação Gulbenkian, que colaborou, mas saudar o papel fundamental da sua fundação. E a persistência com que acarinhou este projeto. Eu entrei em funções, vou dizer-vos, tinha acabado de ser inaugurada, ainda sob o mandato do meu predecessor, uma exposição sobre o mestre Cruzeiro Seixas, na Cidadela de Cascais. Foi inaugurada no mandato anterior e foi concluída no meu mandato. O que mostra que a cultura tem esta virtualidade. Os presidentes passam e a cultura fica. Isto aplicar-se-á também aos governos, portanto, e aos presidentes de Câmara. No sentido de que é mais fácil que os responsáveis políticos, pela própria natureza dos seus mandatos, passem e que o lastro cultural fique. Foi o que aconteceu aqui também. Felicito vivamente pela determinação, pela pertinácia, mesmo naquela parte que não é tipicamente portuguesa. Embora seja razoavelmente nortenha. Bom, queria também cumprimentar o professor Perfeito Quadrado, cujo nome é em si mesmo uma perfeição, porque Perfeito Quadrado significa mais ou menos a quadratura do círculo. Isto é, a perfeição integral na dedicação a estas temáticas da cultura. E posto isto, passarei ao texto escrito, que não tem nem a criatividade própria do surrealismo, nem o que já foi adiantado por antecipação, que foi muito mais criativo da parte do Sr. Ministro da Cultura e do professor Perfeito Quadrado. Pensar o lugar do surrealismo em Portugal é pensar a questão da modernidade em Portugal. Ou, se quisermos, das vanguardas, das quais o surrealismo foi uma das manifestações mais marcantes. Quando o surrealismo francês, aqui foi dito, surgiu, teórico e polémico e fulgurante nos anos 20, Portugal estava dividido entre os modernismos literários e estéticos, o grupo do Orfeu de 1915 e o da revista Presença, que começa a publicar-se em 1927, e as correntes que certamente recusariam o epíteto de modernas, como o saudosismo. De um modo ou de outro, o surrealismo não encontrou um lugar português, até porque em breve um regime autoritário, de um lado, e mais tarde as primeiras manifestações de um realismo politicamente programático, estavam nos antípodas da desenvoltura realista, da surrealista. Só na década de 40 se manifesta uma versão portuguesa do movimento surrealista, nomeadamente, também já aqui foi dito, através de António Pedro, artista de várias artes, homem cosmopolita, atento, enérgico. Ao longo dessa década de 40, escritores portugueses vão entrando em contacto com os textos de Breton, com a influente monografia de Maurice Nadeau e com ideias ou conceitos como a escrita automática, o primado do inconsciente sobre o racional, a desarticulação lógica e sintática. José Augusto França e Alexandre O'Neill são alguns dos arautos dessas teorias e práticas que, não sendo novas, eram novíssimas por cá. E vão surgindo poetas e escritores. Cesarini, O'Neill, António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, Pedro Home, Carlos Eurico da Costa, entre outros, ou artistas. António da Costa, Cruzeiro Seixas, Vespeira, Fernando de Azevedo, Fernando Lemos
e mais outros tantos. Aliás, todos diferentes uns dos outros. Fiel, em alguns aspectos, ao modelo francês, o surrealismo português também importará a lógica dogmática e tribal, com grupos surrealistas e grupos surrealistas dissidentes, e polémicas por vezes bizantinas, mas vividas em espírito de confronto vital. Tal como aconteceu com o surrealismo francês, o mais importante no surrealismo português não foi apenas a quantidade e a qualidade de artistas que gerou, mas os combates que travou e a passagem do seu idioma estético para um certo adquirido cultural, que passou a incluir Lautréamont ou Freud. O combate foi o combate da insubordinação, do amor, mas também do humor e do sublime, em todos os casos, contra a estética da situação e contra a estética da oposição. O neorrealismo, apelidado de neorrealejo. Transparentes ambas, limitadas, castas e entediantes. Provavelmente boa parte da obra subsequente dos surrealistas talvez não seja já surrealista, como se diz por vezes a propósito de Alexandre O'Neill. Mas todos nos tornamos surrealistas. Quer dizer, os nossos escritores, artistas e em particular muitos poetas, começaram a situar-se como pós-surrealistas, como estando depois do surrealismo. Basta pensar em certos momentos de obras literárias tão diversas como a de Vitorino Nemésio, a de Vasco Graça Moura, a de Herberto Helder e a de Manuel António Pina. Nenhum deles surrealista, mas todos em diálogo pontual ou constante com a sublevação surrealista. Podemos então dizer que a inauguração deste Centro Português do Surrealismo é uma outra forma de encontrar um lugar para o surrealismo em Portugal. O lugar é Vila Nova de Famalicão, onde já existia o Centro de Estudos do Surrealismo. Os promotores são a Fundação Cupertino Miranda e a Câmara Municipal de Famalicão, de um importantíssimo acervo, em especial com obras de Mário Cesarini e Cruzeiro Seixas. Faz-se agora o que só não se chama museu, porque seria pouco surrealista pôr o surrealismo no museu. Trata-se de um polo decisivo para integrar Portugal no conhecimento e no estudo do movimento surrealista internacional, através de intercâmbios, itinerâncias, visitas, oficinas e exposições. E vem confirmar que a cultura contemporânea portuguesa foi ou é moderna, não apenas em Lisboa e Porto, mas sobretudo fora de Lisboa e do Porto, em Vila Nova de Famalicão, em Vila do Conde, em Manhufe, aqui agora em Famalicão, distrito de Braga, quando havia distritos, onde nas palavras de um companhão de route, o surrealismo português pode passear enfim o seu esplendor. São devidas, pois, palavras de agradecimento e incentivo aos responsáveis da Fundação Cupertino Miranda, Pedro Álvares Ribeiro e António Gonçalves, bem como a autarquia na pessoa do seu presidente Paulo Cunha. Mas quero salientar igualmente e de novo o trabalho notável que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos pelo teimosíssimo professor Prefecto Quadrado, nomeadamente no Centro de Estudos de Surrealismo. E porque Prefecto Quadrado organizou uma antologia intitulada A Única Real Tradição Viva, quero saudar calorosamente dois dos surrealistas que estão vivos e bem vivos,
Há mais do que eles, mas eu saúdo neles todos os demais, com quem temos a felicidade de estar aqui hoje. Arthur, do Cruzeiro Seixas, que está ali primeira, segunda, terceira, quarta fila, ao que isto chegou. Um dos grandes homenageados está na quarta fila. E Fernando Lemos, que está atrás da quinta fila, que são de entre nós todos quem mais merece este dia, este centro. E chegado aqui, onde termina o texto, queria aditar apenas um pequeno comentário. A ironia que não deve ser para os heróis do surrealismo uma sessão como esta. Presidente da República, nada de mais pesado e institucional. Ministro da Cultura, é verdade que é poeta, está perdoado. Presidente da Câmara, presidentes de fundações, um presidente e bom presidente de uma fundação, professores, académicos, figuras importantes. Estou aqui a ver pelo menos um magnífico reitor e um, até há pouco, magnífico reitor. E depois todo este lado institucional, pesado, sério. Veja uma ironia do destino. O que começou por ser uma sublevação contra o status quo, contra a ortodoxia, as ortodoxias, a da ditadura e a da oposição à ditadura. A libertação, o caminho diferente, a recusa dos protocolos, aqui enquadrado pelo protocolo, numa sessão solene, terminada pelo Presidente da República. Não sei se isto não é, à sua maneira, também surreal. O surrealismo deu a volta e conseguiu afirmar-se, mesmo onde era menos provável que se afirmasse.